sálvia, tanchagem. Anemias, agrião, confrei. Angina, arnica. Anti-inflamatório, fáfia, confrei. Apetite estimulante, alecrim, boldo do Chile, mentrasto, fáfia. Arteriosclerose, alcachofra, alho, árnica, carqueja, ginkgo, chapéu de couro. Artrite, abacateiro, alho, angélica, árnica, bardana, chapéu de couro, confrei, erva de bicho, guaco, mil-folhas, fáfia, quebra-pedra, ruibarbo. Artrose, abacateiro, bardana, erva de bicho, mentrasto, fáfia, ruibarbo. Asma, agrião, babosa, carqueja, espinheira santa, eucalipto, sálvia, alfazema, aça-peixe. Azia, anis, carqueja, espinheira santa. Bronquite, agrião, alecrim, alho, angélica, anis, aça-peixe, confrei, eucalipto, ginkgo, guaco, mastruço, tanchagem. Brotoeja, calêndula, 2 fonte, as sensacionais 50 plantas medicinais, verbibe. Cálculos biliares, aça-peixe, bardana, carqueja, chapéu de couro, quebra-pedra. Cálculos renais, aça-peixe, bardana, carqueja, chapéu de couro, quebra-pedra. Calmante, artemisia, capim-limão, erva cidreira, hortelã, maracujá. Câncer, aça-peixe, cevada verde, fáfia, gengibre, babosa. Ciática, arruda, gengibre. Cicatrizante, alecrim, babosa, calêndula, confrei, erva de bicho, espinheira santa, eucalipto, goiabeira, guaçatonga, mentrasto, mil-folhas, fáfia, picão. Circulação, alecrim, árnica, fáfia, ginkgo. Cistite, agrião, alfavaca, angélica, bardana, eucalipto, quebra-pedra, tanchagem. Colesterol, alcachofra, alho, dente de leão, ginkgo, fáfia. Cólicas de recém-nascidos, anis, camomila. Cólicas menstruais, alecrim, angélica, arruda, artemisia, camomila, capim-limão, mentrasto, mil-folhas, poejo, sálvia. Contusões, árnica, mastruço, mentrasto. Depressão, alecrim, gengibre. Depurativo, alcachofra, angélica, artemisia, carqueja, dente de leão, guaçatonga, maracujá, pata de vaca, tanchagem. Diabetes, agrião, alcachofra, alecrim, alho, bardana, carqueja, embaúba, eucalipto, ginkgo, malva, pata de vaca, picão, quebra-pedra. Diarreia, abacateiro, alfavaca, boldo do Chile, erva de bicho, ginkgo, goiabeira, mentrasto, pata de vaca, sálvia, carqueja, quebra-pedra. Digestivo, abacateiro, agrião, alecrim, alfazema. Angélica, anis, arruda, artemisia, boldo do Chile, camomila, capim-limão, carqueja, cevada verde, erva cidreira, gengibre, hortelã, mastruço, poejo, ruibarbo. Diurético, abacateiro, alcachofra, angélica, aça-peixe, bardana, boldo do Chile, chapéu de couro, confrei, dente de leão, espinheira santa, guaco, malva, pata de vaca, quebra-pedra. Eczema, calêndula, espinheira santa, guaçatonga. Emagrecimento, malva, guaçatonga. Enxaqueca, alfazema, arruda, hortelã, erva cidreira. Expectorante, agrião, dente de leão, embaúba, eucalipto, gengibre, guaco, malva, sálvia. Faringite, sálvia, tanchagem. Febre, alfavaca. Feridas, babosa, calêndula, sálvia, arruda, confrei. Fígado, abacateiro, alcachofra, babosa, bardana, boldo do Chile, carqueja, dente de leão, erva cidreira, malva, artemisia. Flatulência, alfavaca, hortelã, poejo, sálvia, abacateiro, alcachofra, alfazema, angélica, anis, arruda, artemisia, bardana, boldo do Chile, erva cidreira, espinheira santa, mentrasto. Furúnculo, alho, bardana, malva, tanchagem. Garganta, alho, malva, alfavaca, sálvia. Gastrite, confrei, goiabeira. Gengivite, malva, sálvia. Gota, abacateiro, angélica, arruda, bardana, chapéu de couro, guaco, quebra-pedra, alfazema, ginkgo, carqueja. Hemorragia, árnica, confrei. Hemorroidas, alho, arruda, aça-peixe, babosa, bardana.
camomila, dente de leão, erva de bicho, maracujá, mil folhas, picão, tanchagem. Hepatite, agrião, alecrim, carqueja, picão, quebra-pedra. Herpes, guaçatonga. Icterícia, dente de leão, hortelã, picão, quebra-pedra. Insônia, alfavaca, anis, boldo do Chile, erva cidreira, hortelã, maracujá, picão, poejo. Laxante, babosa, carqueja. Memória, ginkgo, fáfia. Menopausa, camomila, maracujá, fáfia. Menstruação, ausência, abacateiro, agrião, alecrim, angélica, arruda, artemisia, erva cidreira, poejo, sálvia. Micoses, arruda. Náuseas, arruda. Obesidade, alcachofra, carqueja, chapéu de couro, malva, guaçatonga. Picadas de insetos, bardana, guaçatonga, guaco. Piolhos, anis, arruda. Pressão alta, alecrim, alho, dente de leão, embaúba, erva de bicho, maracujá. Prisão de ventre, alcachofra, babosa, erva cidreira, hortelã, malva, ruibarbo, tanchagem. Processos inflamatórios, arnica. Queda de cabelo, alecrim, babosa, bardana, erva de bicho, mil folhas, alfazema. Queimaduras, babosa, tanchagem. Regulador de menstruações, anis, poejo. Reumatismo, abacateiro, alfazema, árnica, bardana, camomila, carqueja, chapéu de couro, confrei, erva de bicho, eucalipto, guaco, mentrasto, mil folhas, poejo, sálvia, boldo. Seio, fissuras, alfavaca, calêndula. Sinusite, mastruço, eucalipto. Sistema nervoso, alcachofra, alfavaca, capim-limão, erva cidreira, maracujá. Tensão muscular, capim-limão. Tosse, alfazema, angélica, anis, aça-peixe, capim-limão, confrei, embaúba, espinheira santa, eucalipto, guaco, malva, fáfia, poejo, sálvia, tanchagem. Traumatismos, arnica. Triglicerídeos, alcachofra, alho. Úlceras, alecrim, calêndula, confrei, erva de bicho, espinheira santa, guaçatonga, sálvia. Varizes, árnica, erva de bicho, mil folhas, tanchagem. Veneno de cobra, guaco. Vermífugo, abacateiro, alho, arruda, artemisia, carqueja, erva de bicho, hortelã, maracujá, mastruço, poejo. Vias urinárias, alfavaca, carqueja, mentrasto, eucalipto. Vigor sexual, ginkgo, fáfia. Vômitos, arruda, erva cidreira, hortelã. Bem-estar intuito. Para complementar o que foi transmitido até agora, achei interessante comentar de forma sucinta alguns aspectos ou fatores que influem na qualidade de vida. Não pretendo fornecer uma fórmula de autoajuda igual a tantas por aí, mas sim descrever aquilo que, para mim, é fundamental na manutenção do bem-estar individual e, por extensão, coletivo. Guarda-chuva. Usarei a palavra bem-estar como guarda-chuva, ou seja, cada letra sua abrigará princípios gerais que, em seu conjunto, são os pré-requisitos justamente do bem-estar. Simples, mas eficaz. Vejamos: boa alimentação, exercícios físicos energéticos, meditação, estudo, sono regular, trabalho, amor, reurbanização. Boa alimentação. Alimentação. Já falamos bastante sobre alimentação no capítulo que aborda a trofoterapia. Devido à sua importância no equilíbrio psicossomático, gostaria apenas de acrescentar a famosa frase: o homem é aquilo que come. Radical, mas faz pensar. Se não consigo nem equilibrar minha alimentação, que dirá minha vida? Exercícios físicos energéticos. Exercícios. Vida é movimento. Seria redundante falarmos detalhadamente sobre os benefícios que os exercícios físicos proporcionam: desintoxicação, diminuição do estresse, melhor oxigenação, entre outros, porque são de amplo conhecimento. O indicado é a pessoa escolher a atividade física que mais lhe agrada e que se adapta às suas características: caminhada, natação, esportes coletivos, musculação, etc., e praticá-la, fazendo, antes, uma avaliação médica. Importante também é manter uma regularidade nos exercícios, evitando aquele futebolzinho de fim de semana esporádico. Bioenergias.
A consciência, espírito, alma, eu superior, self, possui veículos energéticos para se manifestar: corpo físico, o mais denso, corpo energético, composto pelos chakras, corpo emocional, mental, intuitivo, etc. Na China, as bioenergias são chamadas de Chi. Todo o sistema da acupuntura nele se baseia. Na Índia, Prana, Yoga, no misticismo. Duplo etérico. Percepção. Podemos perceber e controlar nosso fluxo energético na interação com os ambientes aonde nos movemos e com as demais consciências que nos relacionamos. Para maiores esclarecimentos, visite os sites www.seaic.org e www.ilc.org ou consulte os livros Projeciologia e 700 Experimentos da Conscienciologia, ver bibliografia, nos capítulos que abordam o chamado EV, estado vibracional. Tai Chi. Uma combinação poderosa de exercício físico e energético é o Tai Chi Chuan, um movimento contemplativo amplamente praticado pelos chineses, o qual recomendo. Procure um professor competente e vá em frente. Meditação e equilíbrio. O homem ocidental moderno é escravo do relógio e dos afazeres, devido ao utilitarismo exacerbado operante na sociedade. Muitos dos seus sofrimentos, estresse, angústia, depressão, entre outros, podem ser minimizados se for adotado o hábito da meditação, reflexão, autoconhecimento, diária, onde procura-se estreitar os laços com a fonte infinita, alimentando a consciencialidade e tornando a vida mais harmônica com o fluxo das coisas. Discernimento. Não é preciso virar monge ou mudar para o Himalaia para meditar, pelo contrário, bastam uns 20 ou 30 minutos diários de prática para em poucas semanas perceber a pacificação e esclarecimento resultantes. Um alerta: a meditação não deve ser feita em grupo, devido ao acoplamento energético ou indução inconsciente que pode ocorrer. Alguns pesquisadores consideram a meditação uma técnica de auto-hipnose, portanto, existem várias organizações por aí se aproveitando dela para manipular seus seguidores, denegrindo, assim, seus benefícios. Por isso a meditação deve ser praticada com discernimento, para evitar a alienação, e de forma individual, para evitar a hetero-hipnose. Aconselho o livro A Sabedoria do Eu Superior, ver bibliografia, como um roteiro confiável e eficaz no início das práticas meditativas. Estudo o intelecto. O desenvolvimento da intelectualidade e do raciocínio crítico são importantes na evolução da consciência, porque assim ela amplia o entendimento dos fatos, dos porquês existenciais, tendo maiores possibilidades de aprofundar sua ética e princípios pessoais, valores. Cuidado. Devemos exercer nossa intelectualidade, mas com o cuidado de não sermos intelectualoides, ou seja, teoricões, não praticando quase nada daquilo que na teoria defendemos. Outra falácia advinda do intelectualismo exacerbado é sua tendência de reduzir a existência apenas ao seu aspecto racional, mecanicismo existencial. Autodidaxia. O estudo, em seu sentido mais profundo, dá-se através da autodidaxia e aprendizagem que dele advém é contínua. O período acadêmico é apenas o início, nos dando instrumentos e certificados para atuarmos na sociedade, mas a coisa não deve parar por aí, porque, quanto mais estudamos, mais descobrimos o tamanho da nossa ignorância. Sono regular ciclo. O sono é uma necessidade fisiológica muitas vezes negligenciada pela maioria das pessoas, principalmente aquelas com perfil dinâmico, taquipsíquico. Num dia dorme-se pouco, no outro dorme-se demais. Exceções podem ocorrer, porém o ideal é respeitar o ciclo circadiano do organismo, dormindo na quantidade certa, nem mais, nem menos. A duração do sono dá-se conforme o indivíduo e sua idade, variando, a partir da juventude, de 4 a 8 horas diárias, podendo, inclusive, ser dividido em 2 períodos, por exemplo, das 13 às 15 horas e das 23 às 4 horas. Trabalho e profissão. É conhecido o refrão de que não viemos ao mundo apenas a passeio, mas também a trabalho, e não somente em relação ao exercício de uma profissão em particular, mas em relação às diversas tarefas que podemos realizar, assistência voluntária, por exemplo. Trinômio.
O ideal, segundo Laudo Vieira, é a pessoa exercer o trinômio motivação-trabalho-lazer, ou seja, trabalhar naquilo onde se encontra motivação e transformá-lo numa fonte de prazer. Equilíbrio. Sempre é bom lembrar que o trabalho é fundamental, porém é uma das facetas da vida e não o seu conjunto. O indivíduo, ao exagerar no ritmo ou na quantidade de trabalho, workaholic, pode, na verdade, estar usando-o como fuga existencial, sendo este um mal endêmico na sociedade moderna. Por outro lado, qualquer tipo de parasitismo deve ser evitado. Amor abrangência. Esta palavra amor abrange uma série de outras: assistência, fraternidade, sexualidade sadia, ética, solidariedade. Amar é procurar estar atento às necessidades alheias, desde um simples sorriso até um profundo esclarecimento existencial, é sair de si, ampliando os estreitos limites do egocentrismo, é crescer, ajudando o outro a crescer. Reurbanização renovar. As crises existenciais e suas derivações, crise financeira, afetiva, profissional, etc., que aparentemente nos afligem são, na verdade, salutares, pois é através delas que vamos detectando os pontos que devemos corrigir em nossa conduta de vida. A reurbanização pessoal é uma consequência direta disso, onde buscamos continuamente reciclar nossos pensamentos, sentimentos e ações, nos transformando num epicentro de pacificação e esclarecimento, aonde quer que estejamos. Com o tempo, vamos percebendo que a existência é um conjunto de estados de espírito, livres, portanto, de qualquer condição externa à intraconsciencialidade, somos nós que, em última instância, decidimos como reagir às coisas, positivas ou não. Existo, logo reciclo. Referências bíblicas.